Olá, pessoa linda de quarto ano na quarentena, que está seguindo sua professora favorita, que agora é youtuber também. Bom, vamos lá. Nessa aula, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre as aulas 17 e 18 da apostila, tá bom? Aulas de geografia, 17 e 18. A Promeio que fez um combo de novo com essas duas aulas, tá bom? Porque o primeiro texto sobre imigrantes é tão curtinho, atividades tão curtinhas, aí por isso eu juntei as duas aulas, tá? Migrantes. É um assunto que vem se repetindo nas apostilas, né? Migrante, imigrante, emigrante. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Mas neste texto da apostila, a gente fala sobre a importância dos migrantes, que são aqueles que migraram, né? Para a formação do povo de São Paulo, para a formação da cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Então, migrantes. São Paulo é um dos mais importantes polos de migração no Brasil. E esse processo começou lá no início do século XX, mas avançou, teve um crescimento muito grande em 1935, quando o governo estadual, ou seja, o governo do estado de São Paulo, estimulou a vinda de trabalhadores para as lavouras de café. Então, o que aconteceu? O governo estadual precisava de trabalhadores para as lavouras de café que existiam em São Paulo, porque era muita fazenda para todo lado produzindo café. Precisava de gente para trabalhar. Então, eles começaram a dar incentivos para que as pessoas migrassem das suas regiões e viessem para São Paulo trabalhar. Funcionou. E aí, entre os anos de 1941 e 1949, trabalhadores brasileiros, a maioria veio do Norte, Nordeste e também Minas, se espalharam pelo estado de São Paulo. Então, não ficaram só na cidade de São Paulo, se espalharam pelo interior. Então, o que aconteceu? A população de São Paulo, que tinha um determinado número, começou a aumentar, dobrar, triplicar, quadruplicar, ok? E hoje, São Paulo é uma cidade, um estado também, cheio de influências dos diferentes cantos do nosso país. Agora é com você. Você conhece pessoas que vieram de outras regiões do Brasil? Cite o nome de onde ela veio. Não sei, né? Se a gente estivesse lá na sala agora, a gente ia poder trocar muitas ideias, compartilhar muitos conhecimentos. Mas não estamos, né? Estou aqui falando sozinha, né? Mas pensa aí, conversa na sua casa. Tem alguém da família que veio de outra região do Brasil, veio do Norte, Nordeste, veio de onde, por que veio, ok? O que estimulou a vinda de dos migrantes para São Paulo? Bom, as pessoas saíam da sua região buscando melhores condições de vida, o emprego, melhores condições de educação, saúde, moradia. Mas, assim, um grande passo foi o estímulo do governo de São Paulo para que essas pessoas viessem para cá, né? Porque eles queriam trabalhadores, ok? Encontro no caça-palavras o nome das regiões que mais migraram trabalhadores para São Paulo: Norte, Nordeste e Minas Gerais. Muito, muito fácil, certo? Vamos para a atividade 18? Aula 18, Geografia. Agronegócio. Bom, agora é textão, tá? E textão eu não consigo ler inteiro aqui no vídeo, tá bom? Eu preciso que você faça a leitura. Então você pode dar um pause aqui no vídeo, pega a sua apostila, faz a leitura uma vez, não entendi nada. Faz a leitura de novo, começa a entender algumas coisas. Faz a leitura pela terceira vez, marcando as informações que você entender que são mais importantes, ok? Depois volta aqui para o vídeo e a gente conversa, ok? Agronegócio. Bom, agronegócio é uma área de economia que envolve principalmente a produção agropecuária, tá? Só que lembra, o nome agropecuária, ele envolve duas práticas, agricultura e pecuária, tá bom? E constitui todos os processos e atividades relacionados à agricultura e também com a pecuária. Hello! Bom, ao contrário do que se possa imaginar, o agronegócio não abrange só o campo. Então, ele não atinge só agricultura e pecuária. Agropecuária é agricultura e pecuária, né? Mas quando a gente fala de produção agropecuária, a gente está falando de um termo de economia. Então, não abrange só essas áreas, mas também as agroindústrias, fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas. Ela envolve, então, tudo que cerca as atividades de agricultura e pecuária. Por isso ela se tornou um negócio, agronegócio, tá bom? Podemos dizer que o agronegócio abrange três setores da economia, que a gente chama de setor primário, secundário e terciário, ok? O primário é exatamente a produção rural, é tudo que está lá na zona rural. O secundário é onde aparecem as agroindústrias, tá bom?
E o terciário é o transporte e o comércio de tudo isso, tá bom? Essa integração fez com que o agronegócio estivesse associado ao processo de modernização agrícola, incluindo a chamada Revolução Verde. E assim, essa modernização toda trouxe cada vez mais maquinários e compostos químicos e conhecimento científico, por exemplo, biotecnologia. Ou seja, quando a gente fala de agronegócio, a gente tem que pensar na agricultura, o setor de agricultura, o setor da pecuária, mas em toda a industrialização que envolve esse processo, em todo o maquinário que vai envolver a agricultura, em todo o planejamento de como construir essa máquina que vai lá para a agricultura e para a pecuária também, quais são os insumos que eu vou oferecer para o gado, para ele ir, de repente, para o abate, né, para as indústrias, envolve muita coisa, envolve muita pesquisa científica mesmo, uma super área de trabalho, né, uma super área que a gente pode pesquisar e desenvolver uma carreira profissional lá na frente. Fica a dica. A produção relacionada com o agronegócio encontra-se cada vez mais mecanizada. E no Brasil, a atividade do agronegócio é responsável pelo elevado volume de exportação de alguns produtos, tais como café, cana e principalmente soja. Então, assim, o agronegócio no Brasil tem dado muito certo, é um campo muito aberto a novas tecnologias e novos profissionais de trabalho, ok? Não só mais o cara que está lá na lavoura, tá? Tem muita gente envolvida nesse processo, muitos profissionais, muito estudo, tá bom? Muita pesquisa. E aí o Brasil está se tornando um grande exportador de muitos produtos. Isso é muito importante para a economia brasileira, ok? Então vamos continuar. Aproveitou nesse slide porque eu esqueci de comentar uma coisa. O agronegócio tem sido cada vez mais uma característica importante para o Brasil, né? Está exportando, né? Está crescendo, maravilha. Mas tem um ponto negativo que fala aqui no texto. Existe uma preocupação porque se o agronegócio não for muito bem planejado, né, onde ele vai ocorrer, e tem acontecido ultimamente dele não ser muito bem planejado, a gente acaba limitando a parte do meio ambiente. Né? E a gente acaba agredindo o meio ambiente para montar o agronegócio. Porque precisa plantar alimento, precisa áreas para o gado, né? Para a agropecuária, então ótimo. Então o agronegócio é a melhor coisa, então, mas espera aí. Ele precisa ser planejado, porque ao mesmo tempo que nós precisamos do agronegócio, nós também precisamos do meio ambiente preservado. Então, existem muitas críticas direcionadas ao agronegócio. Uma dessas críticas, né, está no fato de ele ter expandido a fronteira agrícola do Brasil e, consequentemente, avançou nas práticas humanas sobre o meio natural das florestas. Então, é isso que não pode acontecer. Então, a gente tem que aprender a equilibrar. Né? Precisamos do agronegócio, ok, muitos profissionais envolvidos, é muito legal para o país, mas, porém, entretanto, a gente também precisa preservar o meio ambiente, né? Então, é muito importante que os futuros profissionais, né, saibam equilibrar essa situação, para a gente ter as duas coisas acontecendo. O texto traz para a gente os significados, né? Então eu preciso que você faça a leitura deles depois. E a gente vem para as atividades. A Pro vai deixar na descrição do vídeo esse link para você possa assistir também. Nesse link, ele vai falar um pouquinho como funciona o agronegócio, tá bom? É bem interessante, bem curtinho, é fácil a gente assistir e ajuda a ampliar conhecimentos, tá bom? Defina o que é agronegócio. Agronegócio é uma área da economia que envolve a produção agropecuária e todos os processos relacionados à agricultura e à pecuária. Não abrange somente as atividades do campo, mas também as agroindústrias, fabricação de máquinas e os equipamentos agrícolas. Então, é muito mais do que pensar só lá no plantio, colheita e nos animais da pecuária, ok? É pensar em tudo que envolve esses dois processos. Podemos dizer que o agronegócio abrange 3 setores de economia. Observe as definições a seguir e relacione-os adequadamente. Sobre esses 3 setores da economia, a gente vai conversar especificamente na atividade 19 da apostila, tá bom? A gente vai poder explicar melhor. Mas o setor primário é o que acontece em primeiro lugar. Então, está lá na zona rural, produção rural. Setor secundário são as agroindústrias,
as indústrias e os insumos agrícolas. E o terciário é quando tudo está pronto e vai ser transportado e comercializado, ok? Complete o trecho do texto a seguir utilizando as palavras do quadro. Ficou bem fácil. No Brasil, a atividade do agronegócio é responsável pelo elevado volume de exportação de alguns produtos, tais como café, cana e principalmente a soja. Por outro lado, a preocupação com as exportações faz com que muitas pessoas critiquem o agronegócio e suas limitações na área de produção de alimentos, como arroz e feijão. Muito fácil, né? Na atividade 19, a gente vai explicar melhor o que são esses três setores da economia, tá bom? Primário, secundário e terciário. E a gente se vê lá no vídeo 19, ok?